Brasil! Fala minha potência, segunda-feira, você já sabe, às 20 horas começa o podcast Visão Empreendedora. Esse é o encontro de todos os empresários, empreendedores, aqueles também que desejam empreender e que querem ter sucesso. O caminho é ouvir, estar conectado com aquelas pessoas que já têm uma carreira, já têm uma história no mundo do empreendedorismo. E hoje nós vamos ter uma conversa aqui muito interessante. Nós estamos com o gerente de desenvolvimento Fabrício Cardim, do Desembaía. Você sabe o que é o Desembaía? Você vai saber tudo isso e muito mais nesse episódio de hoje. E você já sabe, né? Sempre antes de começar, antes de eu trazer o nosso convidado aí muitíssimo especial, eu já tenho que te convidar, te intimar a você curtir esse vídeo, porque o YouTube, o Spotify, ele precisa do seu aval para entregar isso para mais pessoas. E com a sua relevância aí, nós vamos alcançar uma meta, né? Nós estamos aí para bater 1000 seguidores. E os 1000 primeiros seguidores a gente nunca esquece. Se você ainda não é seguidor, clica aí, começa a seguir. Porque quando você estiver seguindo todo o conteúdo que nós produzirmos nesse canal, e aí diversas dicas, estratégias, falando de empreendedorismo, você vai saber de primeira mão. Se prepara porque hoje o conteúdo está assim muitíssimo especial e você vai entender como o Desembaía pode te ajudar no teu negócio, na tua empresa e como o Desembaía, na verdade, fomenta negócios na Bahia. Está aqui comigo hoje nesse bate-papo que nós vamos conversar bastante. Se você tiver dúvidas também pode fazer no comentário, porque a gente passa para o Fabrício vai estar respondendo, vai estar trazendo, mas eu tenho certeza que já nesse podcast você vai ter uma visão muito mais ampla desse modelo de negócio. Beleza? Fabrício, seja muito bem-vindo. Agradeço mais uma vez, irmão. Sei da tua agenda, do teu compromisso, tanta coisa para fazer, mas você aí com muita disponibilidade encontrou tempo na agenda para poder estar aqui e conversar com a gente um pouco aqui sobre o Desembaía, conversar um pouco aqui com a gente sobre negócios, empreendedorismo de um modo geral. Você que eu acredito que é 24 horas falando sobre isso em diversos setores, em diversos segmentos aí, mas para mim aqui é uma honra te receber no podcast Visão Empreendedora. Cleison, muito obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade da gente poder falar um pouco aqui do trabalho da Desembaía, tá? E a gente precisa muito desse apoio, né, dessa parceria e dessa oportunidade da gente explicar um pouquinho o nosso trabalho, quem é a Desembaía, qual é o nosso papel enquanto instituição de fomento no Estado. Então, assim, de antemão, agradeço muito aí ao podcast Visão Empreendedora, a você por essa oportunidade e eu espero que a gente possa aqui sanar possíveis dúvidas, né, que os empresários tenham com relação à Desembaía, o que é, como é que a gente trabalha, o que é que a gente pode fazer, inclusive até, quem sabe, virar parceiro da Desembaía aí, né, depois desse podcast. Com certeza. Que bacana. Irmão, veja a estrutura desse estúdio aqui como uma extensão da sua casa. Fique bem à vontade. A galera que está em casa, ela gosta dessa resenha mesmo, ela gosta desse bate-papo, ele gosta dessa conversa. E para mim é muito bom ter esse encontro. Tem uma galera que é fiel, sabe? Toda segunda-feira e quando termina de assistir ali, manda uma mensagem, manda uma sugestão, elogiando na maioria das vezes. E pra gente é muito bom a gente poder estar conectando aí. Eu quero agradecer a você que religiosamente, toda segunda-feira, está com a gente no Visão Empreendedora. Mas eu não vou começar falando do Desembaía, porque eu quero conversar falando sobre Fabrício. E uma pergunta, Fabrício, que eu faço sempre para a galera quando está começando cara, quando criança ali, geralmente pai, tio, avó, pergunta o que é que você quer ser quando crescer? E eu queria te fazer essa pergunta aqui hoje para a gente abrir os trabalhos. O que é que você queria ser quando crescesse, quando você era criança? Você respondia o quê? Então, essa pergunta é interessante, viu, Cleiton? Porque acaba que casou um pouco, assim, não exatamente, mas casou um pouco com a minha formação, tá? Nossa. Eu vou contar aqui de forma bem breve, assim, um pouquinho da minha história.
para responder na tua pergunta, eu queria ser cientista. Né? Cientista? Então, mas aquele cientista que trabalha com espaço, né? Pô, já é massa isso, porque a galera que eu converso ou é policial, ou é jogador de futebol, ou artista. E agora a gente tem um cientista também na parada. Cientista. E aí que tá a coisa, né? Eu queria ser cientista. Mas aí fui, depois, escola, vestibular, prestei vestibular para medicina veterinária e fisioterapia, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí não passei em nenhum desses dois vestibulares. E aí eu falei, rapaz, eu vou entrar num curso aqui de manutenção de computadores, né? E aí fiz o curso de manutenção de computadores, gostei do curso, né? Do processo. Não, curso técnico, tá. Perfeito. E aí decidi fazer um vestibular, que na verdade eu tinha feito o Enem, então utilizar o Enem para poder ingressar na faculdade de ciência da computação. Sim. E aí tive a oportunidade de ficar bem colocado, né? No curso de Ciência da Computação e comecei a prestar a faculdade de Ciência da Computação. Então, é cientista, então eu que casou um pouco, né? E aí eu fiz Ciência da Computação, naquela que cada semestre que eu fazia eu achava, não vou conseguir passar, isso não é pra mim. Eu jurava que você, se eu julgasse, eu ia dizer que você fez administração. Não. Ou contabilidade, não, fez Ciência da Computação. Ciência da Computação, e aí que tá a história. Que massa. E aí, primeira vez que eu vi lógica de programação, algoritmo, e aquilo ali me assustou um pouco. Eu falei, rapaz, eu não vou conseguir. Aí chegava minha mãe, eu não vou conseguir. Ela, não, você vai. Eu não vou, não, você vai. E aí foi. E aí, assim, eu percebi que, de fato, eu tinha uma certa afinidade com a área de tecnologia. Porque, apesar de achar que era difícil, eu conseguia depois, no final, me dar bem. E aí, formei em Ciência da Computação. Tá? Então, finalizando aqui, formei em Ciência da Computação. Tive o meu início de carreira todo voltado para a área de tecnologia da informação, então fiz pós-graduação em engenharia de software também, na área de computação. E quando chegou em 2014, eu fiz o concurso da Desembaía, mas assim, sem pretensão de fato, eu estava bem assim, no mercado de trabalho, né? Concurso? Sim, concurso. Legal isso aí. Eu já estava bem colocado no mercado. Sim. Na época, 2014, eu já tinha 7 anos de experiência profissional, já ocupava um cargo de gestão em uma empresa de referência em tecnologia, né? Eu era gerente de fábrica de software, fiz o concurso da Desembaía. Confesso que assim, não estudei para o concurso, mas a base que eu tinha por conta do trabalho que eu estava me ajudou muito a lograr isso nesse processo, e aí, de fato, quando chegou em julho de 2014, eu recebi a resposta que tinha passado no concurso. E naquele momento eu fiquei na dúvida, porque, como eu disse, né, eu já estava assim, num patamar, e eu meio que tinha que dar um passo para trás. Entendi. Né, eu ia sair de um cargo de gestão para um cargo de analista, né, redução salarial, enfim. E aí tive a oportunidade de tomar essa decisão, tá? E aí tomei a decisão de ingressar na Desembaía e até hoje não me arrependo, para mim foi a decisão mais acertada que eu tive. Cara, eu gosto dessas conversas porque, tipo, fala um pouco, porque a galera que tá ouvindo também, a galera às vezes se coloca diante de encruzilhadas e de situações que tem que tomar decisões. E você mencionou que você reduziu o salário, nessa decisão, acabou optando por uma... O que pesou, o que mais falou mais forte na hora dessa tomada de decisão, velho? Cara, assim, eu já estava, né, num patamar que eu me encontrava ali na empresa, já no cargo de gestão, e naquele momento ali eu não via mais para onde crescer. Sim. Dentro da empresa, né? Então, assim, é uma empresa familiar, ainda que seja uma empresa de referência, era uma empresa familiar, é uma empresa que os diretores eram donos, então, assim, o meu patamar ia ser de gestão, eu ia ficar como gerente. E aí eu vi na Desembaía uma oportunidade de criar uma carreira, né? E, além da questão da estabilidade, ser um órgão público, então aquilo tudo também pesou naquele momento. E aí me fez tomar essa decisão. Naquela época ali eu não tinha filha, né? Não era casado, então eu podia me dar o luxo de dar um passo atrás, reduzir a minha remuneração, ainda morava com meus pais para poder ingressar nessa carreira. Perfeito. Eu gosto sempre de fazer pegar essas informações, porque como os empresários que também nos acompanham, uma dica que eu sempre falo com eles é desenvolva um plano de carreira para os teus líderes, para a tua equipe. Porque qualquer pessoa que não conseguir enxergar possibilidade de crescimento, ela vai desanimar. Ela vai se desmotivar, ela vai olhar para outros lados. Então, se você tem talentos na tua empresa, tem pessoas boas dentro do teu negócio, cuida de desenvolver um plano de carreira, onde ele possa crescer, galgar,
assumir novos papéis, novos trabalhos, e é lógico, né, a remuneração tem que acompanhar, tem que ganhar mais, porque todo ser humano ele deseja ter uma remuneração maior e melhor, e às vezes alguns empresários acabam não enxergando isso e perdem muitos talentos. Então, por isso que eu quis fazer esse adendo aí. Então, isso foi em que ano, Fabrício, que você fez esse concurso? Já tem quantos anos, na verdade, você dentro do Desenho Bahia? E se você já chegou onde você está hoje ou se você começou fazendo uma outra coisa para depois chegar onde você está hoje como gerente de desenvolvimento do Desenho Bahia? Perfeito. Então, isso já tem 10 anos, tá? Completou 10 anos esse ano. Então, em julho de 2014 eu entrei e esse ano, agora em julho, a gente completou 10 anos, né? Entrou comigo uma turma também. E eu entrei para ser analista de tecnologia da informação. Então, eu fiz o concurso para a área de tecnologia e entrei para ser analista de tecnologia da informação. Fiquei durante 5 anos atuando como analista de tecnologia da informação. E aí teve a oportunidade, né, durante esse período tiveram alguns concursos internos para esse cargo de gerência de desenvolvimento, né, que aí mais para frente eu explico um pouco melhor quando estiver falando da Desenho Bahia do que é de fato a gerência de desenvolvimento de negócio. Mas aí eram para cidades mais distantes. E naquele momento não era interessante para mim. E aí, quando chegou em 2019, abri um processo seletivo para ser gerente de desenvolvimento de negócios de Irecê. E aí, naquele momento ali, a minha realidade já era outra. Eu já tinha filha, já precisava de fato melhorar a renda. Conversei muito com minha esposa na época e ela falou que topava, né, que aceitava o desafio de mudar de cidade, né, se fosse para a melhoria da nossa família. Perfeito. Ah, claro, se não fosse isso, não tinha. E aí, fiz o processo, participei também por um processo seletivo, então é um processo seletivo interno. Que massa. E para minha surpresa, eu digo isso porque ninguém imaginava que um cara de tecnologia ia ser comercial, e é verdade. E aí, para minha surpresa, eu fui o selecionado, né? E naquela época ali, foi uma época até difícil, porque foi 2019 que eu participei do processo, fui nomeado em 2020, então fui nomeado no dia 4 de março de 2020 e lá para o dia 17 a gente entrou naquele processo de pandemia, né, infelizmente. Passamos por essa questão sanitária aí, e aí foi um pouco mais desafiador do que eu imaginava que seria, porque foi aquele momento que eu tinha que fazer negócio, que eu tinha que conversar com o empresário, e o empresário estava com a porta fechada. Então era um cara que ninguém conhecia ainda, que eu ligava e o cara assim, quem é esse cara? Não conheço. Então assim, foi uma série de dificuldades. Dinheiro, tem alguma coisa errada, é golpe. Exatamente. Logo na pandemia. Pandemia, esse cara tem tanto tempo para ele me visitar, ele procura. Exatamente. De lá para cá já tem aí quase 5 anos, né, que eu já estou como gerente. Aí em 2022 tive a oportunidade de vir para a gerência de Feira de Santana, né, que é a segunda maior gerência da Desenho Bahia, né, do estado. E aí para mim foi muito bom, porque estou mais próximo aqui da família também, apesar que Irecê é uma região muito boa também, é uma região muito pujante, uma região que tem muito negócio, mas Feira de Santana é realmente fora da curva, né, com relação a negócio, as oportunidades que a gente tem aqui, para mim foi muito bom. Feira eu defendo muito e eu falo feira de Santana, feira é o quê? Feira é onde o povo se encontra para fazer comércio, feira é feira, então é uma força muito grande do comércio, dos negócios, na verdade, não só do comércio, mas dos negócios de um modo geral. Então, você é de Salvador? Qual é a sua cidade natal? Salvador. O que fez você sair para Irecê foi essa oportunidade de ser gerente de lá. Exatamente. Eu tive que fazer essa mudança mesmo, né? E hoje você mora em Feira ou Salvador? Feira de Santana. Mora em Feira? Moro em Feira de Santana. Ah, bacana. Tá curtindo? Ótimo. Feira de Santana não deve para nenhuma capital. Feira de Santana é muito bom. É bom demais. Você que está aí nos acompanhando, eu quero convidar você a clicar nesse botãozinho que tem uma seta aí, onde você pode compartilhar esse conteúdo. Eu vou perguntar agora para Fabrício aqui, de fato, o que é o Desenho Bahia, né? O que é e ao que se propõe, né? Qual é a missão? E eu gostaria muito que você não ficasse com esse conteúdo só para você. Então, é muito valioso para você, essas informações são preciosas. Você está aqui participando de uma reunião direto com um gerente de desenvolvimento do Desenho Bahia, mas eu gostaria que você compartilhasse isso no grupo da faculdade, no grupo do shopping, no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo da academia. Compartilha isso, porque com certeza vão ter outros empresários que também estão precisando dessa informação
e vai te agradecer por você ter compartilhado esse link. Até porque não custa nada, né? É de graça você curtir aí e compartilhar esse link. Fabrício, conta para nós o que é o Desenbahia, né? Ao que é que ele se propõe. Porque às vezes o comerciante, e aí eu falo às vezes o grande empresário, talvez ele tenha clareza disso. Mas o pequeno, ele vê como uma coisa mais distante. Fala um pouco sobre isso. Bom, Cleison, excelente pergunta, tá? A Desenbahia, ela é a agência de fomento do estado da Bahia, certo? Então, talvez os mais antigos conheciam o Desembanco, né, que era o Banco de Desenvolvimento do estado da Bahia. Em 2001, a gente deixou de ser banco, né, de ser Desembanco, e viramos a agência de fomento, e aí a gente teve também essa mudança de nome para Desenbahia. 2001. Tá? 2001, perfeito, exatamente. E aí, o propósito de uma agência de fomento é fomentar o desenvolvimento, certo? Então, esse é o propósito. A nossa missão é oferecer soluções técnicas e financeiras para que os empresários possam desenvolver os seus negócios. Né? Então, essa é a nossa missão principal, mas a gente também tem aí o propósito de estar fazendo o quê? A interiorização do crédito, né? Permitir que esse crédito ele chegue até o interior do estado, porque a gente tinha ali na época, principalmente na época do Desembanco, uma concentração muito grande do crédito na capital e região metropolitana. E aí o propósito, enquanto agência de fomento, a gente tem que fomentar o crédito em todo o estado da Bahia. Isso, né? Então a gente tem a democratização, que é a gente colocar o crédito na mão de forma igualitária, né? Não só do grande, mas do grande, do pequeno, e interiorizar esse crédito, para esse crédito ele sair somente da capital e região metropolitana e chegar até o interior do estado. Show, top. Fabrício, qual a diferença? Eu vou te fazer algumas perguntas, se for tola, me perdoa a ignorância, mas é para a gente tentar trazer o conteúdo de forma cada vez mais clara para as pessoas que estão nos acompanhando. O Desenbahia seria tipo um Banco do Nordeste, só que o Banco do Nordeste para o Nordeste e o Desenbahia para a Bahia, ou não? Qual a diferença? Então, eu confundo e quem está lá atrás, quem está começando, tem um pouco de diferença entre BNDES, Banco do Nordeste e Desenbahia. Consegue destrinchar aí? Sim, com certeza. Até para o cara, sei lá, o cara tem um mercado lá, ele tem um mercado, ele tem uma loja de joias como a minha, ou ele tem um material de construção, ou ele tem uma startup. Quem é que ele procura? É o Desenbahia, é o Banco do Nordeste, é o como tenta... Com certeza. Assim, a gente tem algumas ações que elas se assemelham, tá? Certo. Mas a principal diferença é que o Banco do Nordeste, ele é um banco de fato. Tá. Então, ele oferece serviços bancários. Então, a pessoa vai ter uma conta corrente, né? Ela vai ter transações financeiras, vai ter aplicação. Então, são serviços bancários que uma agência de fomento não fornece. Boa. Então, no caso da agência de fomento, nós pertencemos, né, ao Sistema Nacional de Fomento do Brasil. Então, o nosso foco é somente o fomento, né? O fomento ao desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento social, ao empreendedorismo, mas a gente não tem nenhum tipo de serviço financeiro além do crédito para desenvolvimento. Então, você não vai ver conta corrente na Desenbahia, você não vai ver investimento na Desenbahia, aplicação financeira, seguro, título de capitalização, nada disso. Então, o nosso foco é único e exclusivamente com o crédito para o desenvolvimento. Tá? Então, assim, e quando você trouxe o BNDES, eu gosto sempre de trazer isso, porque realmente, assim, a maioria dos empresários conhece o BNDES. Sim. Então, eu falo que o BNDES, a Desenbahia, é o BNDES da Bahia. Boa. Por quê? Porque o pequeno empresário, o médio empresário, ele não pode acessar o BNDES diretamente. O BNDES ele só opera com grandes empresas. Sim. Então, se eu quero pegar um recurso que é fornecido pelo BNDES, eu preciso pegar esse recurso através de um repassador. E quem é esse repassador na Bahia? A Desenbahia. Existem outros parceiros, sim, mas assim, a gente é um dos parceiros. Então, pelo Desenbahia, eu acesso o BNDES? Sim, com certeza. A gente repassa recursos, né? A Desenbahia ela repassa recursos do BNDES, não só do BNDES, mas como diversas outras fontes. Mas assim, o BNDES é um parceiro da Desenbahia, então, principalmente no caso do recurso rural, né? Então, quando você vê um recurso rural do Plano Safra, a gente opera muito o Plano Safra pelo próprio BNDES. Boa. Então, esse recurso ele chega na ponta através da Desenbahia. Então, nós fazemos a captação no BNDES e colocamos o dinheiro na mão do empresário, do produtor, e cara, a gente faz análise de risco. Isso é muito interessante e faz todo sentido isso, porque é muito melhor para o empresário ele ir para o Desenbahia, que está ali, que vai estar mais próximo, do que ele buscar um caminho muito mais longo
principalmente ele pequeno, ir direto lá no BNDES, vamos dizer assim, ou até mesmo até no próprio Banco do Nordeste, que a gente não vai falar contra nenhuma instituição, mas como você colocou muito bem, é um banco e tem diversas outras situações, e o Desenho Bahia, ele se propõe como agência de fomento, ele é direcionado para aquilo ali. Exatamente. Quando a gente, um empresário, ele tá ali precisando de um fomento, precisando de um investimento, ele faz algum vínculo tipo com uma máquina, é capital de giro, tem algum vínculo a projeto, como é que funciona a viabilidade desse recurso para o empresário? Excelente pergunta. O que é que normalmente a gente faz, tá, Cleison? A primeira coisa que a gente faz é escutar um pouco o empresário para entender qual é a demanda dele de fato. Acontece muito, assim, do empresário chegar até uma instituição financeira sem saber direito o que ele quer, né? E aí assim, a gente sempre orienta o empresário que, antes de você bater na porta de uma instituição financeira, você precisa primeiro saber o que é que você quer fazer com o dinheiro. Porque se você chega lá e fala assim, eu quero pegar um dinheiro, mas eu não sei para onde vou aplicar, isso já é um risco por si só para a instituição financeira. Se chegar a dizer, eu estou precisando de dinheiro, é pior ainda. E é bem interessante você colocar, e me perdoa eu te cortar aqui, mas é porque a gente fala toda segunda-feira aqui na importância, cara, do empresário conhecer o negócio dele, conhecer os números dele. Semana passada a gente estava com uma contadora aqui, Gabriela Trindade, até mandar um abraço para a Gabi, falando da importância dele ter fluxo de caixa, dele ter DRE, dele ter os números do negócio dele. E aí eu tô vendo, quando você começou a falar, eu tô vendo a conexão, as coisas se conectando, né? Perfeito. Tipo, não dá mais para ser aquele comerciante amador, sem conhecer os teus números, sem conhecer o teu estoque, sem conhecer a curva, o teu fluxo de caixa. Até para você ir conversar com o Desenho Bahia, como o Fabrício colocou muito bem, o primeiro passo é escutar. Continua colocando isso aí, Fabrício, que eu achei bastante interessante, por isso que eu acabei fazendo esse corte aqui, porque acabou reforçando aquilo que é uma proposta também do nosso podcast, que é conscientizar, orientar o empresário, velho. Perfeito, excelente, Cleison. E assim, essa é uma das nossas maiores dificuldades de operar assim com os micro e pequenos, justamente por conta dessa falta talvez de preparação. E a gente tem, inclusive, instituições que fazem muito bem esse papel. Por exemplo, o Sebrae. Sim, né? O Sebrae tem um papel de fazer a capacitação desses empresários, mas muitas vezes eu acho que o empresário está tão envolvido ali com o negócio e acho que não dá, talvez, a devida importância. Mas quando você trouxe que o empresário ele precisa conhecer os números, sem dúvida, quando ele chega para uma instituição financeira sem conhecer os números, por exemplo, eu vou perguntar qual foi o faturamento que você teve no ano anterior, no exercício anterior, e ele fala, tenho que ver com a contadora, isso já é um risco. Por que é um risco? Porque eu sei que ele não conhece bem os números dele, ele não sabe bem quanto ele faturou. Então como é que ele vai buscar um crédito? Como é que ele sabe quanto ele vai conseguir pagar de parcela se ele não sabe nem qual foi o faturamento dele do ano passado? Então a gente sempre, assim, a gente tem o papel também de orientar. E essa também é uma grande diferença, porque enquanto agência de fomento, a gente não quer simplesmente entregar o dinheiro para o cliente. A gente tem uma preocupação de saber se esse dinheiro ele vai ser usado para desenvolvimento. Então quando a gente entende que aquela empresa ela não está no momento correto de tomar o crédito, a gente de fato orienta, não é o momento, você precisa se estruturar mais, né? Você precisa talvez aí de uma gestão financeira primeiro, para depois chegar e tomar um recurso de terceiro. E aí nesse bate-papo a gente entende de fato qual a demanda. Então, se eu quero um recurso para comprar um equipamento, eu tenho uma pequena indústria e quero recurso para comprar um equipamento, então a gente direciona um recurso para equipamento, né? Ou então eu quero fazer uma ampliação da minha planta, eu quero abrir uma nova unidade, aí a gente direciona para um recurso de projeto, porque um recurso de projeto é um recurso que ele vai ter mais prazo, né? Um recurso que ele vai ter uma carência maior, porque normalmente quando você vai para essa ideia de expansão, você tem um tempo ali para você ter o retorno sobre o investimento, então você precisa de uma carência maior, você precisa de um prazo mais longo para você pagar esse financiamento, então aí existem linhas específicas para o projeto, ou então ele quer de fato um recurso para caixa, porque ele precisa ter fluxo de caixa, às vezes a atividade dele, o negócio dele demanda que ele precisa ficar 2 ou 3
meses aguardando o cliente dele pagar. Então, muitas vezes ele financia o próprio cliente e aí ele vai e faz a captação desse recurso, né, que é um recurso livre, um capital de giro que fica no caixa para que a empresa ela possa utilizar ali ou para despesa do dia a dia, né, ou para fazer pequenas melhorias na empresa também, porque é um recurso livre, ela pode utilizar como ela quiser. Show, show. Uma dúvida até mais simples agora, você falou que já não é uma agência, né, não abre conta, então quando o empresário ele pega um recurso como esse, como é que ele paga? Não é débito em conta, então é através de boleto? Isso. Então, assim, a gente está, inclusive, passando por um processo agora de atualização tecnológica que a gente vai mudar um pouco essa estrutura. Mas, assim, de fato, como nós não temos conta, então esse cliente, né, nosso, ele precisa hoje buscar um boleto, né? Então a gente tem um site, a gente tem aplicativos também nas lojas oficiais, onde ele vai, acessa esse aplicativo, puxa esse boleto e faz o pagamento. Tá? Mas assim, a partir dessa atualização que a gente está fazendo, vai poder também ter a possibilidade de débito em conta, tá? Mas o empresário ele define qual é a instituição financeira que ele quer receber o recurso, a Desembahia vai lá e libera o recurso nessa instituição financeira. A gente não tem exigência de uma instituição financeira A ou B, não. Ele escolhe e aí a Desembahia faz a liberação. Isso é claro no caso do recurso livre, né? Se for recurso para equipamento, então o financiamento ele vai direto para o fornecedor. A gente paga o fornecedor, o fornecedor entrega. O fornecedor entrega o equipamento, perfeito. Entendi, show de bola. Essa fala de Fabrício para mim é muito importante porque eu até uma curiosidade de te perguntar se acontece isso, mas eu imagino que às vezes o empresário ele não tem acesso aos números dele, ele está refém, como eu falo sempre nas minhas palestras, né, nos meus treinamentos, eu falo que é o empresidiário. Ele tá ali apagando incêndio o tempo todo, ele acha que ninguém conserta o relógio como ele acha que ninguém faz o caixa como ele é centralizador e ele acaba não tendo os números e a organização devida. Aí ele vem, ouve falar de um crédito como esse, vai em busca, quando chega lá que o gerente, né, de desenvolvimento percebe que ele tá ali meio perdido, que ele não tem as informações ali, e aí fala qualquer orientação para ele organizar melhor e tal, e ele sai dizendo que a burocracia é muito grande, que o dinheiro só tem para os grandes. Acontece dessas coisas também, eu não sei se você ouve, mas nos bastidores a gente ouve isso. Mas eu imagino, Fabrício, que isso seja devido justamente que o grande, e eu falo sobre isso, o grande só é grande porque se organizou. Porque se você não se organizar, você nunca será. E você que é pequeno, até para você ter acesso a um crédito, acesso a um investimento, acesso a algo que vem, um fomento mesmo para desenvolver melhor o teu negócio, você precisa se organizar para tal. Até porque não é nem por mal, um recurso como esse, o capital, é igual uma arma, é igual um carro. Você entregar numa mão de uma pessoa que ela não está habilitada, o que é que vai acontecer com aquele carro? Então, se eu libero um recurso para alguém que não está habilitado para gerir com aquilo ali, o que é que vai acontecer com essa pessoa? E eu acredito, não sei, no dia a dia você deve encontrar pessoas nessa forma. Às vezes está precisando, mas não está preparado para tal. Perfeito. É comum isso? Perfeito, é extremamente comum. E aí você trouxe um ponto, Cleison, que acho que vale a pena a gente desmistificar aqui, tá? Que é essa ideia que a Desembahia ela só trabalha com grande, né? Que isso de fato acontece, a maioria das pessoas pensa isso. Mas quando a gente olha principalmente para a nossa carteira de crédito atualmente, a gente percebe que mais de 60% das nossas operações hoje elas são com micro, pequena e média empresa. Boa. Então, assim, já não existe essa ideia da gente trabalhar só com grandes empresas. É um outro ponto que talvez as pessoas não conheçam e talvez não faça associação com a Desembahia. A gente tem um programa belíssimo que é o Cred Bahia, que é o programa de microcrédito do Estado, certo? Então esse é um programa que ele é do Estado da Bahia, onde ele tem a Desembahia como agente financeiro e tem parceiros, que são as prefeituras municipais, né, que oferecem um posto e um agente de crédito para poder estar fazendo a operação desse crédito. Tem o Sebrae que entra com a parte de capacitação, né, desses empreendedores e dos agentes de crédito, e tem as secretarias do Estado, né, no caso a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, que é a CETRE, que ela faz todo o processo aí de
orquestração desses postos. Então, existem supervisores na CETRI que faz a coordenação desses postos. Então, com essa ferramenta, Cred Bahia, que eu vejo, entendo a ferramenta Cred Bahia talvez como a cereja do bolo da Desembahia, a gente consegue levar o crédito até aquele empresário que ainda não conseguiu constituir o MEI. Só para você ter uma ideia, exatamente. Então é um crédito completamente sem burocracia, né? É um crédito onde quem faz a análise do empresário em si é o agente de crédito que está no município. Então você vai pegar um município que tem 10 mil habitantes, que tem o Cred Bahia, vai ter um agente de crédito lá do município que conhece os empresários e que sabe que aquela pessoa que está solicitando o microcrédito é para aplicar no negócio dela. Porque também não adianta ele pegar um crédito para comprar uma televisão, porque a gente sabe que ele não vai conseguir, essa televisão não vai gerar renda para ele e ele não vai conseguir pagar o financiamento. Agora, se ele tem um carrinho de pipoca e ele vai comprar um crédito para poder comprar milho, para poder comprar os insumos que ele precisa, para poder fazer, ou talvez para melhorar o carrinho dele, comprar um carrinho melhor, ou agregar... comprar um hambúrguer ali, dar Exatamente. Então aí ele vai usar o recurso e esse recurso vai trazer de volta para ele um retorno financeiro que vai ser suficiente para ele pagar o financiamento e ainda ter lucro. Né? Então, assim, esse é um programa... Cred Bahia. É Cred Bahia. E é o programa de microcrédito do Estado da Bahia, né, que é operacionalizado pela CETRI, mas que tem a Desembahia enquanto instituição financeira. Então, todos esses microempreendedores fazem parte da nossa carteira. Então, além do Cred Bahia, a gente tem o Protax. Talvez a Desembahia seja hoje a instituição financeira que mais financia taxistas no Estado da Bahia. Então, temos a carteira muito boa de taxistas, né, para a gente financiar os veículos. A gente agora lançou também o Cred Bahia Mulher, que é um Cred Bahia voltado para o público feminino, onde você tem uma taxa mais baixa. Mulheres empreendedoras, ó. Exatamente, exatamente. E a gente percebeu, inclusive, isso é fato, porque foi baseado no nosso histórico de operações, que a mulher, ela inadimple menos do que o homem. Cuidado com esse índice vai gerar polêmica. Como é, rapaz? Mulher paga mais do que homem, Não é, exatamente. Exatamente. A mulher é melhor pagadora do que o homem, olhando os nossos dados, e por conta disso, ela tem uma taxa de juros mais baixa do que o homem no caso do Cred Bahia. Então, o Cred Bahia Mulher, ele veio justamente para poder dar à mulher essa possibilidade dela ter um crédito mais barato, inclusive podendo pegar até valores maiores do que uma primeira operação. E a gente trouxe também, agora muito por conta da parceria que a gente fez com a CEPROME, o Cred Afro, né, que é um crédito focado para o público afro e que a gente também traz condições especiais diferenciadas para esse público, para justamente fomentar o empreendedorismo do público afro, né? Então, são assim, ações que a Desembahia vem fazendo, né, dentro ali do seu papel social enquanto instituição de fomento, para poder justamente democratizar o crédito, né? E aí a gente entra no tema da democratização. Então, a gente tem que levar o crédito do pequeno até o grande. Então esse é o nosso papel. Pô, cara, isso aqui pra mim eu fico bastante feliz, até por a gente estar conversando aqui no Visão Empreendedora falando sobre isso, porque algumas informações dessas eu não sabia, sabe? E a gente poder estar entregando isso, e como aqui tá no YouTube, no Spotify, e vão sair cortes pra TikTok, Instagram, Facebook, querendo ou não, a gente está contribuindo diretamente aí, e eu espero que cortes como esses aí possam alcançar pequenos empresários que estão aí, até esse Cred Bahia aí que você colocou, que, poxa, é praticamente burocracia zero. Aí eu te pergunto sobre esse Cred Bahia. Hoje eu sou diretor de comércio aqui da Associação Comercial, e enquanto você falava, eu pensava em ter uma ideia aqui de fomentar isso para... Esse crédito existe aqui em Feira de Santana, porque você falou alguma coisa que tem uma parceria com a prefeitura e tal. Isso já existe nas cidades ou é algo que precisa ser solicitado, Fabrício? Como é que funciona? Até, tipo assim, respondendo de forma ainda mais direta, alguém que está nos ouvindo agora, que quer ter acesso a esse crédito, a esse fomento aí, o que é que ele faz? Perfeito. Assim, Cleison, hoje a gente tem um convênio, tá, com as prefeituras municipais. Então, para você colocar o Cred Bahia no seu município, o gestor municipal ele precisa fazer a solicitação para a CETRI, que é o coordenador do programa, e ele, eu quero colocar o Cred Bahia aqui. Então, a CETRI ela vai preparar toda a questão do acordo de cooperação, né, do convênio, que vai envolver SEBRAE, CETRI, Desembahia e o município.
né, para que esse município ele possa ter acesso. Então, atualmente, a gente tem Crédito Bahia basicamente com as prefeituras, tá? Então, com as prefeituras. Então, ainda não estamos em todas as prefeituras do estado, mas a gente tem uma meta, sim, de alcançar aí todas as prefeituras. Aí a gente sempre, quando tem a oportunidade de conversar com os gestores municipais, eu sempre faço questão de falar muito do Crédito Bahia e incentivá-los a contratar, a trazer o programa para o município, que não é uma contratação, é trazer um programa para o município para fomentar. Porque assim, quando você pega um município, Cleison, de 10 mil habitantes, e você chega num programa como esse, você injeta 2 milhões de reais de crédito, você sabe que são 2 milhões rodando no município. Porque quando você dá 2 milhões para uma empresa grande, ele gasta esse recurso, talvez, fora do município. Mas se você dá no pequeno, exato, então você colocou no pequeno, ele vai comprar ali na casa de material de construção, no comércio local. E você está trazendo 2 milhões de reais para o município. Né? Então, assim, é uma ferramenta excelente para desenvolvimento, para fomentar o empreendedorismo. Normalmente é um interior menor. Às vezes depende só de cargo público ali da prefeitura e tal, e é uma maneira de incentivar justamente o empreendedorismo. Exatamente. E aí, assim, muito por conta do Crédito Bahia, a gente percebeu que existia um gap, né? Uma lacuna ali entre a pessoa que saía, já que ela já não estava mais no porte de tomar Crédito Bahia, mas ela ainda não estava preparada o suficiente para tomar outros tipos de crédito mais estruturados, mais organizados. E aí, diante disso, a nossa diretoria estruturou um outro crédito, que ele justamente entra nessa lacuna aqui, que é o Crédito Mais. Então, o que é o Crédito Mais? O Crédito Mais é aquele egresso do Crédito Bahia, né, que ele já não, aquele crédito limite do Crédito Bahia, ele já não atende, e agora ele já pode tomar um crédito menos burocrático do que o crédito mais estruturado, mas que já atenderia talvez aquele porte dele. E aí dentro desse crédito, né, que é o Crédito Mais, a gente já está justamente pensando, criando alguns projetos piloto para trabalhar em parcerias com entidades, né, associações comerciais, CDL, para que justamente essas instituições possam apoiar a Desembahia na pulverização desse crédito dentro dos interiores do estado. Excelente, excelente. Deixa eu te fazer uma pergunta nesse aspecto aí. A prefeitura, ela entra com alguma despesa, com alguma responsabilidade, com algum custo? Ou é só vontade política? Ou se tem algum custo ou alguma... ela entra como avalista desse pequeno empresário? Não, de forma nenhuma. Assim, todo o risco do crédito, ele é da Desembahia, certo? O que é que a prefeitura precisa ter? Ela precisa ter um espaço, que pode inclusive ser dentro da própria prefeitura, né? Que esse espaço... Ou a associação comercial poderia ceder esse espaço? Ou tem que ser dentro Poderia, não, poderia. A gente tem diversas configurações. Entendi. Né? Tem municípios que estão dentro da prefeitura, tem município que está dentro da sala do empreendedor, tem municípios que está numa sala específica, né? Então são várias configurações, mas ela precisa ceder um espaço, ter pelo menos a parte de infraestrutura ali, né, um computador, uma impressora que possa fazer scanner de documentos e internet, e fornecer o agente de crédito, que normalmente é um funcionário público, né, mas que vai atuar ali, ele vai passar a ter uma função de agente de crédito. E por que tem que ser do município? Porque ele conhece as pessoas que estão ali no município. Então não faz sentido a Desembahia avaliar se João, que está no município X, ele está habilitado ou não para tomar o crédito. O que a gente olha, na verdade, é se ele tem restrição financeira, né? A gente vai fazer uma análise cadastral, mas assim, se ele de fato faz aquela atividade, aí quem faz isso é o agente de crédito, e é de forma muito simplificada, faz um levantamento socioeconômico lá do empresário, do empreendedor, para ver se ele tem de fato assim a condição de tomar esse crédito, e aí a Desembahia basicamente faz a liberação e ela assume o risco. E a gente controla, né, esse risco através de um índice de stop loss. Então, por isso que a gente também sempre está ali no pé do gestor para ficar controlando, acompanhar esse crédito, porque se você chegar no limite ali de stop loss do crédito, aí o posto do Crédito Bahia ele para de operar. Entendi. Perfeito. Não é viável. Excelente. E essas informações aí, vamos buscar... inclusive pulverizar isso para outros municípios aqui próximos, né? Conceição da Feira, Coité, Serrinha, para que possamos ter aí os agentes, né, dentro desses municípios, porque justamente numa cidade menor, e quanto menor ela for, mais dificuldade ela tem para fortalecer o empreendedorismo ali. E às vezes você colocou muito bem, uma empresa grande, às vezes situada num lugar dessa, ela tem ali a questão da mão de obra, do emprego, mas a compra dela, a matéria-prima, as máquinas que ela compra, às vezes é lá na Alemanha, na Espanha, no Japão. Então não fortalece ali.
E faz todo sentido quando a gente vê a agência de desenvolvimento, ou seja, o objetivo do Desenho Bahia é justamente, me corrija se eu estiver errado, é justamente fortalecer, oferecer esse fomento, oferecer esse capital, oferecer esse recurso para fortalecer o empreendedorismo. E eu penso nisso aí que tem tudo a ver com as associações comerciais, CDL, e aí eu te pergunto como que essas instituições podem colaborar, ou se você tem algum case de alguma cidade que já faz esse trabalho também. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Perfeito. O que é que a gente sempre busca? Tá dentro até puxando aqui a questão do gerente de desenvolvimento de negócio, né, que eu acho que é importante. A Desenho Bahia, ela tem uma estrutura onde a sede ela fica somente em Salvador. Tá? Então a gente tem uma sede em Salvador e nós temos gerentes de desenvolvimento de negócio. Então eu estou como gerente de desenvolvimento de negócio daqui de Feira de Santana e a gente tem mais 8 gerentes. Na verdade, somos 8 gerentes, né? Então tem mais 7, exato. Que aí fica nas regiões de Vitória da Conquista, Ilhéus, Teixeira de Freitas, Barreiras, Juazeiro, região metropolitana e capital, que faz justamente esse papel de estar fomentando, né, a Desenho Bahia dentro desses locais. Né? E aí cada agente desse fica responsável por um conjunto de municípios. Tá? E aí a gente, enquanto gerente... Acaba sendo pouco gerente para tanto município. Enquanto gerente de desenvolvimento de negócio, o nosso papel é justamente estar dialogando com essas entidades, tá? Então, a gente busca sempre estar próximo e conversando, né? Então, de alguma forma, vendo como é que a gente pode trabalhar em parceria, justamente para a gente fomentar ainda mais esse crédito da Desenho Bahia. Porque a gente sabe que o pequeno, o cara que está lá no comércio, muitas vezes ele está tomado de crédito com taxas altíssimas de giro, né? De capital de giro aí de 3%, 4%, porque quando a gente recebe para fazer análise de crédito, a gente pede para ele passar para a gente o endividamento. E quando a gente olha endividamento, tem empresa que está pegando crédito a 4% ao mês, a 5% ao mês, né? E quando você já joga isso para ano, isso vai dar 40%, 50% ao mês de juros, né? E aí, normalmente, esse pequeno, ele não acessa a Desenho Bahia ou tem essa barreira de achar que você não consegue chegar na Desenho Bahia, porque é uma instituição estatal, mas na verdade não existe, né? Qualquer empresa pode chegar até a Desenho Bahia. O meu contato, por exemplo, ele está lá disponível no site da Desenho Bahia. Quando você vai lá, acessa o site da Desenho Bahia e busca lá gerência e desenvolvimento, está lá o meu contato, o meu WhatsApp comercial, o meu e-mail, qualquer pessoa pode chegar e entrar diretamente em contato comigo. Não temos nenhum tipo de barreira quanto a isso. Mas às vezes o empresário ele sente isso, né? Então aí a gente vai atrás das instituições, né? CDL, Associação Comercial, para justamente estar passando essa informação para os empresários, para os associados. Né? E o que a gente também acha muito importante é que esses empresários eles se associem de fato, né? Porque isso traz também uma certa segurança para a instituição financeira. Né? É como se fosse ali um carimbo que de fato aquela empresa existe, né? Que o empresário já tem algum tempo de mercado. Então isso para a gente também é muito importante. Então a gente está na busca justamente de formatar um modelo, tá? Para que a gente possa trabalhar numa parceria e jamais uma questão de fato assim contratual, de convênio, enfim, é o que a gente está tentando formatar para deixar isso de uma forma até mais efetiva assim, para o empresário final. Excelente. É muito bom você colocar isso aí porque reforça algo que a gente também traz muito aqui no podcast Visão Empreendedora, que é a importância de você, empresário, estar associado, né? À associação comercial, ao CDL. Você precisa estar conectado a essas instituições por diversos motivos. E aqui nesse bate-papo com o Fabrício, a gente traz mais um motivo. Que até na avaliação, isso pesa positivamente para você que é empresário associado, diferente de você que não está associado. Você está associado, você tem acesso, você participa de reuniões como essa que a gente está conversando aqui. A gente pode preparar uma reunião lá dentro da associação, convidar Fabrício como gerente de desenvolvimento para ir lá apresentar isso, fazer ali, colher propostas ali de pessoas interessadas, empresários. Então, é muito importante você que ainda não é associado, você buscar se conectar e se associar. Fabrício, uma pergunta sobre recursos. Eu não preciso talvez saber números, embora eu acho que isso é público, deve ter esses números disponíveis aí, mas tipo, vocês faltam recursos ou às vezes vocês meio que sobra por informalidade, por as pessoas elas não
não buscarem esse crédito, esse fomento? Qual é o cenário que acontece geralmente? Perfeito. A gente tem, na verdade, diversas fontes de recurso, tá? Então a gente tem um recurso próprio, que é o recurso da própria Desembaía, que a gente pode estar fazendo operações de crédito, certo? Mas a gente também tem as parcerias, como eu trouxe a questão do BNDES. Então a gente pode fazer captação no BNDES. A gente tem outros fundos, como o Fungetul, que é um fundo específico para o turismo, que inclusive hoje, talvez assim, em termos de condição financeira, é o melhor que tem, né, que traz subsídio muito bom para o empresário do setor do turismo, que é um fomento aí do Fundo Geral do Turismo para fomentar a atividade turística, né, do Brasil. Então a Desembaía, ela é parceira do Fungitul para estar fomentando esse crédito aqui. Temos o FINEP, que é um crédito específico para inovação, então também é um crédito que a Desembaía faz a operacionalização desse crédito, então a gente capta com o FINEP e libera esse crédito para a mão do empresário. Então assim, não existe falta de recurso, tá? Então isso não existe. Falta de recurso. Agora, de fato, a gente tem uma dificuldade grande, você trouxe um ponto aí, que é a questão da informalidade. Então, a gente percebe que está melhorando, tá? Sim. Então, talvez aí com o advento do Pix, a gente percebe que deu uma melhorada, né? A quantidade muito maior de transações de cartão de crédito, então o empresário ele acaba tendo a necessidade de se formalizar. Perfeito. Mas, assim, ainda é um fator dificultador para que a gente consiga operar, principalmente com os menores, porque nós somos uma instituição pública, então a gente tem que trabalhar de fato com aquele faturamento que está ali declarado, um faturamento fiscal, e isso acaba sendo um ponto que dificulta quando o empresário ele não está formalizado, não está gerando ali pagando os seus tributos ali em dia. Perfeito, excelente. Eu acredito e eu defendo essa tese que essa questão da informalidade é uma questão de evolução. A gente precisa evoluir. Se você quer crescer, você precisa estruturar a tua empresa para que ela se prepare de fato para crescer. Aí acesso ao crédito, fornecedor, para não ter problemas com o fisco, é uma série de situações aí que o empresário ele precisa se enxergar de fato como esse agente que vai levar a empresa dele que está ali na informalidade, que é um comérciozinho, para um outro nível de uma empresa grande. E a gente sempre traz aqui que grandes coisas têm pequenos começos. Toda empresa que é grande hoje, talvez um dia ela foi pequena lá e foi se organizando, foi se estruturando e cresceu. E é assim que deve acontecer com você. E o Desembaía está aí justamente para dar esse apoio aí, para dar esse suporte. Vocês trabalham, Fabrício, em todas essas áreas de comércio, agro, turismo, serviço. Dá uma amplitude nisso aí, qual é talvez as áreas que vocês atuam e se existe alguma área que talvez que procure e que não é a área de vocês também, que é comum às vezes o pessoal procurar e que não é a área, e o que é que vocês atendem de fato. Perfeito. Assim, Cleiton, a gente atua em todos os segmentos, tá? Em todas as atividades. Então, a gente atua no agro, a gente atua no comércio, a gente atua no serviço, a gente atua no setor industrial, muito no setor industrial, a gente atua no setor público, que é a questão do crédito para município, então a gente também opera, a gente financia os municípios para a parte de infraestrutura, de pavimentação, de construção de praça, aquisição de equipamentos, a própria energia renovável, né? Então placas solares, a gente financia também o município. Então, a gente financia em todos os segmentos. Agora, temos algumas atividades específicas, existe um rol taxativo, né, de CNAEs que são impedidos, né, atividades econômicas que nós somos impedidos de operar por ser agência de fomento. Então, dentro do cenário é algo muito pequeno. Sim. Mas, por exemplo, eu vou trazer aqui 2 exemplos. Então, a gente não pode financiar com recurso de fomento instituição financeira. Então, se eu tenho uma empresa que opera crédito, eu não posso financiar essa empresa. Né? Ou então, empresa que faz comércio de armas. A gente também não pode financiar a empresa que faz comércio de armas. Então, assim, são pouquíssimas atividades que a gente não pode financiar. Mas, assim, na prática, a gente tem um leque muito grande, vai desde o agronegócio, né? Agronegócio, indústria, comércio, serviço e o setor público, a gente pode atuar. Caraca, muita informação. Eu tenho certeza que você está curtindo bastante esse episódio. A hora passa muito rápido, nós já estamos caminhando praticamente para o final do nosso episódio. É muita informação numa velocidade muito boa e eu tenho certeza que você termina de ouvir
tem gente que ouve na academia, tem gente que ouve viajando, tem gente que ouve trabalhando, porque não impede você estar ali ouvindo um bate-papo onde você está aprendendo, né? Então são diversas formas aí de você estar aprendendo, crescendo, evoluindo. E pra gente é muito interessante a gente estar aqui compartilhando tudo isso com você. Fabrício, sobre essa questão do Desembaía, que eu quero fazer uma outra pergunta que não é relacionada ao Desembaía, mas relacionada ao Desembaía, tem alguma informação muito importante, muito relevante que você gostaria de trazer que eu acabei não perguntando, mas você acredita que as pessoas que estão ouvindo agora ou assistindo agora esse episódio, ele gostaria de saber? Com certeza, Cleison. Assim, eu tive a felicidade de poder participar de um dos que, para mim, foi talvez o programa mais belo que teve na Desembaía, que foi um programa de apoio às empresas que sofreram com as chuvas. Não sei se você chegou a acompanhar, a gente teve ali no sul da Bahia, e que atingiu primeiro ali a região de Medeiros Neto, mais para o extremo sul. E aí depois teve um novo episódio, acho que, salvo engano, 15 dias depois, que atingiu ali toda aquela região de Itabuna, Ilhéus, o Vale do Jiquiriçá por completo. E aí dentro desse processo foram milhares de empresas que foram afetadas, tá? Que perderam tudo, teve de todo tipo, né? Aquela empresa sofreu menos, a empresa sofreu mais, mas assim, no geral, afetou demais a economia dos municípios. E aí a Desembaía, ela teve um papel importantíssimo nesse processo, né? Então, o governo do estado disponibilizou parte do fundo do estado, que é o Fundese, né, que é o Fundo de Desenvolvimento do Estado, para que a gente pudesse dar apoio para essas empresas. E a Desembaía, ela teve que ali no intervalo de 15, 20 dias estruturar toda uma operação para que a gente pudesse dar suporte. Sem previsão, né? Que foi uma coisa climática, né? Aconteceu. Não, exatamente. A gente teve, assim, hoje o nosso diretor, que é o nosso diretor de operações, que na época era gerente comercial, né? Ele recebeu a demanda, no outro dia ele estava no carro, ele pegou o carro, foi para Medeiros Neto, né? Com o analista, o pessoal do comercial, chegou até Medeiros Neto para entender a situação, e de lá eles já começaram a estruturar como é que eles poderiam fazer, porque sabia que não tinha como você fazer uma análise de crédito tradicional, porque a situação ali não permitia esse tipo de análise de crédito. Sim. Então tinha que ser um modelo simplificado. Enfim, então a gente teve que estruturar toda uma operação, foi feita uma força-tarefa, e assim, foi um programa que teve muito êxito. Por quê? Porque a gente conseguiu financiar mais de 60 milhões de reais para esses empresários, e aí que está a questão. Como foi um recurso para suportar as empresas, então esses 60 milhões foi com taxa zero. Então o empresário ele só precisava devolver o recurso para o fundo, né, com 48 meses para pagar, com carência, né, mas taxa zero, ou seja, você pegar o valor que você pegou, que você conseguiu pegar, dividir ali pelos 48 meses e devolvia esse recurso para a Desembaía com 12 meses de carência. E assim, foi muito bom e muito gratificante, que eu tive a oportunidade de ficar em loco, porque eu fui alocado lá no Vale do Jiquiriçá, e eu fiquei ali no município de Santo Inês. Né? E ali teve vários municípios afetados, né? Piriti, Mutuípe, Ubaíra, né? Que, assim, as empresas, elas, enfim, como ali é um vale, então a empresa que estava ali embaixo teve água até 2 metros, 3 metros de altura, e perdeu tudo de fato. Então a gente teve todo esse trabalho, e foi uma ação assim bem bacana da Desembaía, né? O papel da Desembaía enquanto agência de fomento, né? Esse papel aí de fato de estar fomentando, suportando a economia, e foi muito gratificante quando a gente foi 1 ano depois fazer o acompanhamento dessas operações de crédito. Então a gente teve os relatos, os feedbacks, que se não fosse esse crédito para dar esse apoio, muitas empresas teriam deixado de existir. E a gente chegou lá e pouquíssimas empresas quebraram ou fecharam. Sim. Então a maioria continuou, né? E esse crédito foi muito importante. É claro que a gente sabe que não foi suficiente para cobrir todo o prejuízo, sim. Mas foi suficiente para que ele pudesse dar um fôlego e manter e garantir a sobrevivência. E aí, infelizmente, né? Sim. 1 ano depois a gente teve o mesmo episódio, mas ali na região de Jequié. Aí sim. Foi algo mais regionalizado, que também mais afetou diversas empresas, e a Desembaía veio também com essa mesma atuação, né? E conseguiu ali dar um apoio para muitas empresas que sofreram aí dentro desse processo. Então eu coloco esse programa aí, que foi que a gente chamou lá de crédito emergencial,
como um dos programas mais belos assim da Desembahia e que de fato mostrou a importância de você ter uma instituição de fomento dessa no estado para dar suporte, porque nesse momento os bancos comerciais ninguém apareceu, né, para dar o suporte. Então foi a agência de fomento do estado da Bahia que deu esse suporte para esses empresários. Caramba, essa tua fala ela é muito importante, porque até para as pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando aí, às vezes não sabe o que é, não sabe o trabalho que tem, e aí a gente vê aí uma questão de um trabalho social. A importância, porque naquele momento é aí onde você conhece os verdadeiros amigos, né? Porque o que era do comercial só vale a pena enquanto tá tudo normal, não tem água a 2 metros de altura. Perfeito. Mas quando o caos chega, todo mundo corre, né? Mas aí é onde a importância da gente ter uma agência de fomento mesmo para poder tá ao lado do empreendedor. E às vezes o empreendedor ele se sente só, às vezes o empreendedor ele sente que não tem apoio e ele precisa estar atento, se conectar com as instituições e estar participando de um podcast como esse que você encontra que existe apoio. Talvez você não está sabendo aonde buscar. Fabrício, você está dentro desse mercado, você conversa com diversos empresários o dia todo, o tempo todo. E a gente está finalizando o nosso episódio de hoje e eu queria que você deixasse uma dica, aquilo que você vê no dia a dia, no comércio, nos negócios, nas pequenas fábricas, nas lojas. Qual é a dica que você acha assim que os pequenos pecam, erram e às vezes eles não crescem por faltar isso ou aquilo? Qual é a consultoria grátis que você traz para presentear nossa audiência que está aí ouvindo, que chegou até o final desse episódio aí? Perfeito, Cleison. Assim, a Desembahia, ela tem o papel de estar justamente fazendo a educação financeira, né? Então, o Banco Central, inclusive, ele editou um regulamento para que as instituições financeiras trabalhassem com essa parte de educação financeira e a gente faz muito esse papel, né? Então, o que a gente sempre aconselha para o empresário é que ele passe a conhecer o negócio dele, né? Que ele passe a entender sobre a gestão do negócio, que ele conheça os números antes de chegar, por exemplo, para uma instituição financeira, para solicitar um recurso, que ele faça um dever de casa para saber se esse recurso que ele vai captar numa instituição financeira, ele vai ser suficiente para você fazer o investimento, ter o retorno e ainda assim conseguir pagar a parte dos juros, que é importante também. Então, o empresário ele precisa entender que ele tem que se capacitar. E a gente percebe que muitas vezes ele está ali muito focado nas atividades, no dia a dia e acaba negligenciando essa parte da capacitação, né? Buscando talvez parceiros como associações que trazem palestras, né? Trazem pessoas belíssimas para poder fazer essa capacitação. Muitas vezes o empresário não vai. O que é que ele faz? Ele coloca alguém da empresa para ir, né? A maioria das vezes é assim, não vou, manda o funcionário, o cara não vai. Só que ele é que é o dono do negócio. Então o pequeno ele tem que se especializar, ele tem que se capacitar, porque é como você disse, né? O grande ele só ficou grande porque de fato ele passou por todo esse processo aí de capacitação. Então assim, o que a gente recomenda é que de fato o empresário ele busque essa formalidade, né? Busque essa capacitação e entenda que, no caso aí, falando mais sobre a Desembahia, que a Desembahia é um banco que está para todos os empreendedores. Então, não existe. Existe, é claro, aquele empreendedor que talvez não consiga tomar crédito pela Desembahia por diversos fatores, ou por uma questão financeira, ou porque, de fato, não está no momento de tomar o crédito. Mas, assim, a Desembahia ela não faz nenhum tipo de preferência, né, por empresário, então a gente financia ali do micro, pequeno, médio, e aí aproveito também para convidar as pessoas a conhecerem um pouco mais sobre a Desembahia, conhecer um pouco mais sobre a nossa instituição, acessar o nosso site. Inclusive compartilha isso, compartilha o site, rede social, não sei se tem também, Instagram. Sim, tem, é só buscar Desembahia lá no Instagram, né, @Desembahia, você vai acessar o Instagram, o nosso site é www.desembahia.ba.gov.br. Né? Buscou Desembahia também em qualquer buscador desse aí, você consegue até lá acessar. No site lá você vai ter acesso diretamente ao celular do homem. O negócio aqui eu não sabia dessa informação, é interessante, ou seja, ela está aberta para o empresário. Muito, muito bacana isso aí. Cara, chegamos ao final de mais um episódio aí do Visão Empreendedora e eu queria finalizar te perguntando se você tem sugestão de algum empresário, algum empreendedor, alguma empreendedora que você gostaria de ver
de assistir, sentado aí onde você está, conversando comigo, sei lá, amanhã você está indo para Salvador, ou está indo viajar, está indo a trabalho, se deslocando de uma cidade para outra, como você está indo para Iambupe, né? Vai ter um evento em Iambupe, você está se deslocando, está ouvindo um podcast, aí você está lá ouvindo. Quem é o empresário que você gostaria de ver e ouvir sentado, conversando comigo sobre a sua história de vida? Tem alguma sugestão? Com certeza. Tem uma empresária que eu admiro muito, né, pelo trabalho, e que eu acredito que, vindo aqui no seu programa, ela vai contar uma belíssima história aí de superação de diversas dificuldades, que é a doutora Magda. Doutora Magda. Doutora Magda, do Laboratório Bioanálise, que fica em Serrinha, inclusive. Boa! Então, é uma história também belíssima de empreendedorismo, né, de muita luta para conseguir, de fato, alcançar hoje o que eles têm lá em termos de estrutura, de empresa, e que eu acho que pode contribuir bastante aí para o seu podcast. Então, doutora Magda, já está aí o convite lançado, tá? Essa intimação aí para você estar junto com a gente. Irmão, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem final agora, não do Desembahia, mas uma mensagem de Fabrício Cardim. Imagine que essa mensagem todo mundo vai ouvir, vai estar na Globo, no SBT, na Record, TikTok, no Facebook, no Instagram, traduzido em todas as línguas. Qual é a mensagem de Fabrício Cardim? Qual é a mensagem que você gostaria de dizer para a humanidade, para as pessoas? Qual é a tua mensagem? Cleison, a mensagem é a seguinte, se você acredita em algo que você pode alcançar, não desista porque você encontrou alguma pedra no meio do caminho, ou por você achar que talvez você não tenha a capacidade ou não tenha o dom, porque eu muitas vezes me perguntei isso durante um processo de transição de analista de tecnologia para gerente comercial, e são atividades completamente distintas, né? Enquanto eu estava lá trabalhando, codificando, porque eu era desenvolvedor, então codificava no computador, eu tive que passar a deixar o computador e falar com as pessoas, e ligar, e conversar, e fazer apresentação, e participar de evento, e tudo isso foi um processo, e muitas vezes eu me perguntava se de fato eu conseguia fazer aquilo dali. Sempre tive muito apoio da minha família, e a minha família sempre me apoiou dizendo, não, você consegue, basta você se dedicar, basta você se capacitar. E de fato, quando você acredita, né, que você pode alcançar aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, com sua dedicação, com sua disciplina, você consegue. Então, assim, não deixe que uma dificuldade faça com que você desista, porque na verdade só vence quem não desiste, né? Excelente! Falando, não tem mais nada para eu dizer. Essa é a mensagem que eu quero que você vá dormir, que você guarde no seu coração, beleza? Comenta aí qual foi a parte que você mais gostou, a informação pra gente saber que você está na audiência. E uma boa notícia, próxima segunda-feira, novo episódio no mesmo horário aqui no YouTube, Visão Empreendedora. Foi muito bom estar contigo e até a próxima segunda-feira!